Olá, Deus abençoe, a paz de Jesus, tudo bem? Gostou dessa camiseta? Que ele cresça ou diminua, 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 diminua. Ela está à sua disposição. www.filhodejoãobatista.com.br/loja. Nosso site é um e-commerce. Lá você adquire essa camiseta juntamente com outras, livro, novena, pregação, aromatizador, enfim, todos os produtos da comunidade Filho de João Batista estão disponíveis lá no nosso site, tá bom? Então, estou fazendo propaganda dessa belíssima camiseta. Ela tem conquistado muita gente, a gente vai nos encontros, liga às vezes até a televisão e vê lá no encontro uma pessoa ou outra no meio com essa camisa. Bacana, não ficou? É a camisa de João Batista, mas que ao mesmo tempo não é aquela camisa igrejeira, né? Você pode despertar curiosidade nas pessoas, ir para a escola, ir para a faculdade e andar no dia a dia sem que as pessoas entendam do que está falando, tá bom? Então, entra lá, adquire a sua camiseta. Meus santos, a quaresma é marcada também por esse tempo onde a Bíblia diz que Jesus foi para o deserto durante 40 dias e no deserto ele foi tentado pelo diabo. As tentações de Jesus no deserto foram 3. Portanto, o diabo tentou Jesus em 3 partes da sua vida. E uma das partes eu quero falar agora. A Bíblia diz que, acho que Lucas 4 são as tentações de Jesus. A Bíblia diz que o diabo olhou para Jesus, levou ele até perto do penhasco, né? Mostrou lá de cima os reinos, os tronos, os poderes e as riquezas. E diz para ele: se prostrares diante de mim, eu te dou tudo aquilo que está lá embaixo. Eu acredito que nesse dia ficou determinada uma relação íntima para adquirir poder, riqueza, status e dinheiro, é necessário se prostrar diante de Satanás e não de Jesus. Tanto é que a resposta de Jesus para essa tentação foi: adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Então, Jesus estava chamando aquela oferta demoníaca de cargo, de poder, de dinheiro, de riqueza, de idolatria. E é sobre isso que nós vamos falar. Num outro texto sagrado, que é o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, Jesus disse: vocês não podem servir a 2 senhores. E ele continua o raciocínio dizendo: ou vocês vão servir a Deus, ou vocês vão servir ao dinheiro. E Jesus foi categórico em dizer: porque ou você vai amar um e odiar o outro, ou você vai amar o outro e odiar um. Jesus diz que a pessoa que foca, em primeiro lugar, ni poder, ni dinheiro, ni status, ni herança, ni trono, ni riqueza, como ele tem que se prostrar diante daquilo, seja daquilo ou do Deus que dá aquilo que não é Deus, ele acaba amando isso e odiando a Deus. Então, a relação íntima entre prostrar diante de Satanás em troca de dinheiro, de poder, de riqueza, de status, de cargo, né, de prestígio, é muito grande. E Jesus quis dizer que você não consegue ter a mesma relação. Porque quando a gente adora só a Deus, foi a resposta que Jesus deu para Satanás, quando a gente adora só a Deus, e presta culto só a Ele, então você faz a experiência da providência. Então o trabalho não está em primeiro lugar. Então o primeiro lugar não é conquistar coisas. Você tende a querer outras coisas mais importantes do que conquistar coisas. Ou seja, você ama a Deus e acaba odiando as coisas do mundo. Quando você inverte os papéis, então você foca no poder, no ter, no trono, no dinheiro, na riqueza, no status, então você tende a amar isso, que Jesus está chamando isso de prostração, de idolatria, e porque você ama isso, você acaba odiando a Deus. Porque não dá para colocar os dois lado a lado no mesmo trono do seu coração. Ou você vai amar a Deus em primeiro lugar, ou você vai amar. E é interessante que o próprio demônio deu essa resposta para nós. O demônio diz: se você prostrar diante de mim, ou seja, se você me adorar, eu dou tudo isso para você. E Jesus falou: somente a Deus eu devo adorar.
Então nasce aqui essa relação triste e complicada entre poder, status, dinheiro, riqueza, posse e adoração ao demônio. Eu quero dizer que, infelizmente, esse pecado da idolatria também entrou dentro de muitos de nós. Eu posso dizer que a tentação de Jesus lá no deserto também tem sido as nossas tentações. Cada dia que passa, nós temos pessoas mais focadas em carro, em trabalho, em empresa, em faculdade, em mestrado, em doutorado, em conquistar, em ser alguém na vida, para um dia aposentar, para ter patrimônio, para ter fonte de renda, e a pessoa vai abandonando tudo. Ela não vai à missa, ela não reza o texto, ela não faz um retiro. Por quê? Porque ela está focada, ela está focada, ela está focada, ela está focada em quê? No ter. E é por isso que Jesus disse que quem foca nisso, ama isso e odeia a outra coisa. Então você não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para marido, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a palavra, não tem tempo para a religião, não tem tempo para a caridade, você não tem tempo nem para você, porque você está focado em conquistar, conquistar, conquistar. Esse pecado é gravíssimo e é um pecado da idolatria, e o demônio disse que isso é uma prostração diante dele, e Jesus diz que não podemos nos prostrar diante dele. Então eu estou fazendo aqui uma denúncia. Dentro dessa quaresma, na tentação de Jesus no deserto, eu estou fazendo uma denúncia dizendo que o demônio também tem testado. Tem testado, sim. Sacerdote, sim. No dinheiro, nas viagens, nos carros, na Europa, tem testado. Tem testado pregadores, tem testado. Religiosos, que já são apegados, não conseguem mais viver a pobreza, não conseguem mais viver a humildade, tem entrado nas comunidades, tem corrompido a alma dos servos, dos missionários, tem entrado nos grupos, tem entrado nas famílias, tem. Então esse tempo da quaresma é tempo de nós voltarmos para o trono, o dono do trono. Então é por isso que a igreja nos convida à esmola, é por isso que a igreja nos convida ao dízimo, porque tudo isso é uma arma eficaz contra a idolatria do ter, do poder, da posse, do dinheiro. Então, muito cuidado, muito cuidado. Às vezes você tem um trabalho e esse trabalho te permite ficar mais em casa, esse trabalho te dá condição de servir a Deus, mas por causa de 200, 300, 400 reais a mais, você quer trocar de trabalho para poder viver melhor. Só que aí você não vai mais à missa, abandonou o grupo de oração, você chega, seus filhos já estão dormindo, você sai, seu marido já está dormindo, né? Não se ofende não, quero fazer só uma comparação. Uma enfermeira, por exemplo, é fácil da gente comparar, ou um médico. Aí ela presta serviço no hospital, ela quer fazer plantão no hospital, ela também quer fazer plantão no hospital particular, ela também quer trabalhar no posto de saúde. Então, às vezes, nós temos médicos e enfermeiros que trabalham em 4, 5 lugares ao mesmo tempo. Você volta para cada casa 2 dias. O casamento vai para o espaço, os filhos vão para o espaço, a fé vai para o espaço, e aí tudo vai para o espaço. Por quê? Porque você se prostrou diante de Satanás para ter poder. E Jesus disse, você tem que adorar a Deus. A narrativa cristã é buscai o reino de Deus e tudo mais virá por acréscimo. Se você foca em Deus, a providência age, tudo vai dar certo. Mas se você foca na idolatria a Satanás e no ter, e no poder, no consumismo, na posse, automaticamente família, Jesus e reino de Deus acaba virando o nosso inimigo. Então o dinheiro tem corrompido muito, muito de nós. Esse mercado capitalista, né? Tantas palestras motivacionais em bater meta, né? Eu ando pelos aeroportos e fico olhando essas livrarias de aeroporto, best-sellers e best-sellers de livros ensinando bater meta, recorde de venda, como ganhar dinheiro, como multiplicar seus negócios, e vai vindo tudo isso, né? Tudo isso vai entrando na mente das pessoas, como se o segredo máximo da felicidade na Terra fosse você conquistar isso que Satanás propôs Jesus conquistar se adorasse a ele. E não só o dinheiro em si, mas a fama, a posse, essa vontade de mandar que faz a gente manipular uma reunião para ganhar uma coordenação, para poder ter posse, ter domínio, ter poder, para ter hierarquia, para ter cargo, percebe?
Ninguém entra mais numa empresa querendo produzir para ganhar o seu salário, a gente já entra querendo chegar a cargo de chefia. Então, gente, o consumismo, infelizmente, o capitalismo entrou não só no mundo, mas também dentro de nós, da nossa mente. E aí é por isso que a gente vê tanta corrupção. A gente vê pessoas passando perna nas outras para poder crescer. A gente vê a gente traindo os próprios parentes em troca de crescimento. A gente vê paróquias aí, pessoas se consumindo, se mordendo uns aos outros em troca de poder. A gente vê aí a corrupção da política, né? Por um abuso de poder, todo mundo quer mandar, quer ter, quer ter. E na tentação de Jesus no deserto, Satanás diz que isso só conquista quem prostra diante dele. E Jesus disse: eu não vou prostrar diante de você, porque eu tenho que adorar só a Deus. E lá no Evangelho de Marcos 6, de Mateus 6, ele diz: quem adora a Deus despreza essas coisas, mas quem adora essas coisas se prostra diante de Satanás e aí acaba virando inimigo de Deus. Talvez seja o momento da gente refletir, né, a nossa conduta diante da situação, não só econômica, mas desse sentimento social de status, posse, trono, herança, reinos, porque foi tudo isso que Satanás ofereceu para Jesus. E qual foi a resposta de Jesus para vencer Satanás? É somente a Deus que eu devo adorar. Então, é momento de nós voltarmos a Deus para o trono, adorarmos a Ele em espírito e em verdade, colocarmos Ele como Senhor e Salvador e permitir que Ele que cuida das aves do céu e dos lírios dos campos também cuide de nós, porque nós valemos mais do que as aves e do que os lírios, porque nós somos filhos. Deus te abençoe. Cuidado.